as crianças elas acabam contando algumas mentirinhas, né? Elas estão aprendendo, estão se desenvolvendo e agora no Ver Mais nós vamos entender por que as crianças mentem, né? Quais são os motivos? Não que elas mentem o tempo todo, mas por que elas, né, que estão aprendendo aí, criam uma mentirinha? Será que é confusão entre realidade e imaginação? É exemplo de casa? Como lidar com essa situação? Eu tenho o prazer de conversar com a psicóloga Deise Coan, que está conectada conosco. Oi, Deise, gostou? Se divertiu ali? Bastante. Não, essa Quem não, mãe... né? Quem nunca? Nossa, lá em casa, acabei de lembrar que eu faço com as bolas. Eu escondo as bolas. Mãe, cadê minha bola? Não sei, não sei. Sim. Não conseguimos escapar, né? É uma realidade inerente do ser humano, né? Faz parte, né, de toda a nossa construção. Sim, claro que a minha, né, foi brincadeira para eles não quebrarem a minha casa toda, porque senão eles fazem da minha casa o estádio Heriberto Wilson. Mas assim, enfim, como é que a criança lida com a mentira? Bem, na verdade, né, antes de a gente começar, é importante a gente ressaltar que a mentira, né, no ponto de vista psicológico, ela é uma verdade apresentada, é uma mentira, né, apresentada como verdade. Então, ela precisa de uma intenção para acontecer. Sim. Mas se a gente for pensar assim, a criança, né, quando que ela começa a mentir? Você que é mãe, né, relatou, muitas pessoas são mães e pais, podem perceber que a criança, a partir de quando começa a chorar. Sim. Tem muitas vezes, chora, aquele choro, vai lá ver, pega no colo, não é dor, não é nada, né? Então já é uma fase que ela vai passando, vendo que já está se utilizando da mentira. Gente, então, antes de falar, olha, eu nunca tinha parado para entender isso, mas antes de falar, as crianças já mentem. Aquele chorinho de provocar, olha só, é mesmo. Que não é real, né? Você, mãe, Sim. quantas vezes a gente vai lá apavorada e quando vê, não era, né? Era só um colinho. Então já começa a se utilizar-se disso lá na primeira infância, lá quando a gente é bebê. E isso é natural, é normal, é esperado, né? O problema é quando isso começa a ultrapassar, né, e virar patológico daí, Sim. né? E que daí começa a complicar um pouco. É aí que eu quero que você explique para os pais entenderem, os pais educadores, quando é que é patológico? Quando é patológico é quando já começa a ter intencionalidade de que isso está fazendo mal a alguém, que está prejudicando algo, né? E que ele está sabendo dessa intenção. Então isso inicia mesmo lá para os 7, 8 anos de idade, quando eles já começam a saber sobre as consequências das suas mentiras, né? Antes disso, eles mentem, eles se utilizam da mentira, porém eles ainda estão naquela fase entre fantasia e mentira, né? Que é parte do desenvolvimento humano. Sim. Sim. Né? O patológico é quando ele já tem a noção, lá com 6, 7 anos, de dar a culpa para o outro, né? De utilizar-se de uma mentira que vai prejudicar o próximo, ou quando essa mentira ela é muito repetitiva, né? Quando a pessoa começa a mentir já de uma forma que ela não consegue mais saber o que é a realidade, perceber a realidade e o que já se tornou a realidade só do próprio ego dela, né? Que geralmente é através dele que a gente precisa da mentira para se proteger. Pois é. Mas então, como é que os pais e educadores devem lidar com isso? Dê alguns exemplos rapidamente. Vamos lá. Então, algumas coisas que a gente procura dizer, né, é que antes de qualquer confronto com a criança, né, e com o adolescente, seria o acolhimento, né? Tentar entender e se fazer entender o porquê que ele está se utilizando disso. E quanto mais cedo a gente faz isso, melhor é, porque daí ele vai conseguir não ver o pai como um amigo, mas como um porto seguro. Né? A família como aquele que ele mentiu, ele tentou se proteger de alguma coisa. Ele não mente só por mentir, por prazer. Ele mente para tentar escapar de alguma coisa e até das próprias punições que eles vão ter em casa. Então, quanto mais acolhida essa criança, melhor ela lidar com aquilo e ela consegue perceber, né, que aquilo prejudica o outro e que ela não vai ser punida por aquilo, e sim acolhida, né, entendida. Quando a gente fala na adolescência, pior ainda, porque se a gente confronta a adolescência por si só, ela é isso, ela é confronto, ela é medição de forças.
Então, quanto mais a gente confronta, mais brigas, mais mentiras e mais coisas que não deveriam acontecer acabam acontecendo, e a gente acaba reforçando que essa mentira aconteça cada vez mais, se a gente não dá o acolhimento necessário para as nossas crianças. Adorei! Acolhimento, entender, ouvir, se é patológico, não consegue, peça ajuda, leva um terapeuta, né? Ela que é a nossa psicóloga hoje, a Deise, que tem essa especialidade com criança também. Deise, o nosso tempo voou e não é mentira, infelizmente. Gostaria que fosse mentira. Sabe o que eu gostaria que fosse mentira? Mais tempinho pro Ver Mais. Ô, coisa boa. Deise, beijo, querida. Sucesso, Beijo, viu? Muito obrigada. Obrigada, igualmente. Maravilhosa. Deise Coan, conosco, psicóloga, aí para falar um pouquinho das mentiras, acolhimento, né?